colocar o vídeo. Isso, agora, Sueli, maravilha. Como é que vocês estão? Tudo bem, Adriano? Tudo bem, tudo tranquilo. Um prazer estar aqui com vocês. Muita alegria. Nossa, alegria imensa estar com você, principalmente nessa semana, que é a semana do Dia dos Professores, que foi ontem. Então, olha o presentão de Dia dos Professores que a Core trouxe para vocês. Uma live às 6 da tarde, que já acabou de rolar, o Preston conduziu, e essa nossa querida live agora comigo e com o Adriano Vieira, para a gente comentar muita coisa sobre educação. Esse cara é o nosso mentor aqui na Core, a gente se inspira muito nas produções dele, nas coisas que ele faz, escreve, fala e ensina pra gente. E eu vou te contar, é doutor em educação, aprendizagem, currículo e formação docente e mentor aqui na Core, como eu contei para vocês, é mestre em educação, uma vida inteira dedicada à educação, trabalhando com formação de educadores. Gente, o currículo do Adriano é muito grande mesmo, não vai dar para eu ler tudo para vocês, mas eu sugiro que vocês pesquisem mais sobre ele. Entre as coisas que o Adriano pesquisa, ele fala sobre ecologia de saberes, docência, transdisciplinaridade. Temos um amor em comum além da educação, que é o Edgar Morin, e eu quero falar especialmente hoje sobre esse livrinho do Adriano aqui, ó, Educador, Educadora Presente. A gente vai falar bastante sobre ele. Adriano, querido, eu vou te passar a palavra fazendo uma primeira pergunta, que é a seguinte. Ontem foi Dia dos Professores. Por que você se tornou professor e quando é que você descobriu que era isso que você queria fazer da vida? Essa é uma pergunta muito forte, muito bonita, muito vivencial. Ontem eu fazia uma live para um grupo de professores lá do Rio Grande do Sul e eu contava isso também, foi muito emocionante, inclusive. Bom, eu sou professor há 30 anos, comecei em 1990, né? E agora... eu contava ontem para o pessoal e conto para vocês, em 2007, eu fiz uma formação em psicanálise e cheguei a ter consultório durante um ano em Brasília, quando eu morava em Brasília. E, por fim, por conta das coisas da vida, doutorado e tal, acabei fechando clínica e me dedicando à vida acadêmica. E agora, tem um ano que eu retomei a clínica, me aposentei como professor, e retomei a clínica e estou vivendo agora da psicanálise, estou adorando, é outra história bacana na minha vida, mas eu conto depois. A prosa agora é sobre a docência. Bueno, eu decidi ser professor quando eu cursava a 5ª série, porque eu reprovei na 5ª série. Reprovei na 5ª série, daí eu me perguntava assim, eu lá com meus 10 anos de idade, na década de 80, eu perguntava assim, por que eu tenho que repetir todo ano se eu reprovei numa matéria, que era, obviamente, vocês sabem qual, né? Matemática. E em matemática, porque eu tinha muita dificuldade no cálculo com frações, então eu me perguntava por que eu tinha que repetir o ano inteiro, todas as matérias, disciplinas de novo, se o meu problema era com matemática e com frações. Será que não... Eu com a minha cabeça de adolescente, né, de rebelde, eu me perguntava se a escola não teria um outro dispositivo para dar conta da minha aprendizagem que não fosse a repetência. E fiquei matutando com isso. No ano seguinte, quando eu repeti a 5ª série, eu me inseri em muitas atividades, eu mergulhei de cabeça na vida escolar. Participei de grêmio estudantil, que na época chamava Centro Cívico, porque a gente ainda vivia no período do Estado militar, né, da ditadura militar, então não podia ter grêmio estudantil, era Centro Cívico, mas no fundo era a mesma coisa, que a gente fazia altas reflexões, trabalhos maravilhosos, e por conta dessas participações, eu acabei entrando num projeto que atendia famílias de comunidades muito pobres da cidade onde eu morava. E ao ir visitar essas famílias, ir para as comunidades e viver o cotidiano dos pobres, a gente fazia o seguinte, a gente trazia para a sala de aula os problemas que a gente encontrava na comunidade e transformava isso em conteúdo, né? E aí eu comecei a me perguntar por que isso tinha que ser extracurricular, por que não podia ser dentro da proposta de programa da escola que a gente vivesse isso. E aí eu falei assim, eu vou ser professor para mudar essa coisa. Quero fazer uma escola diferente, uma educação diferente, e eu vou ser professor. Então eu decidi ser professor por conta disso. E aí quando eu terminei o ensino fundamental, na época,
eu fiz o magistério, eu sou professor de crianças, e dei aula para crianças nos primeiros anos da minha vida de docente. Foi uma experiência muito bacana. Então, foi assim que eu me tornei professor. Adriane, que rara essa experiência de dar aula para criança, né? Porque quando a gente chega numa escola, normalmente a gente vê só professoras, mulheres, dando aula para crianças, né? Como foi essa experiência? Você deve ter sido um dos únicos da escola, né? Foi muito interessante, porque, assim, tinha essa peculiaridade, né, de ser... Primeiro, na turma do próprio magistério, nós éramos 44, e tinha 4 rapazes, eu e mais 3, né? Ainda tinha uma ilha ali que salvava. E aí, bom, foi uma experiência muito interessante, porque eu estava com aquele ímpeto, na época a gente fazia 3 anos de aulas, 3 anos acadêmicos, e um semestre inteirinho de estágio. A gente assumia a regência de uma turma durante um semestre inteiro. Era muito legal, porque hoje a gente vê, eu acho muito fraco, muito frágil, os estágios da pedagogia, porque é muito curto, não dá tempo da gente viver coisas que são importantes para o nosso aprendizado como docente, né? Mas na época não, a gente tinha um semestre de estágio. E eu com esse ímpeto de querer mudar, e me deparei me deparei repetindo as mesmas coisas que eu criticava na escola. Então, eu como professor, eu dava aula para um grupo de crianças muito pobres, de 2 vilas, 2 comunidades muito carentes do município de Esteio, no Rio Grande do Sul, e eu não conseguia acessar esses meninos, eu sentia um distanciamento entre professor e aluno, que parece que eu não conseguia fazer com que eles aprendessem. E aí eu me deparei de novo com aquele menino da 5ª série me perguntando, puxa, será que eu vou repetir aquilo que eu detestei na escola, né? E eu me perguntava muito essas coisas. Num belo sábado de manhã, eu acordei e falei, não, hoje eu vou visitar os meus alunos, eu quero ver como é que vivem os meus alunos, como é o mundo deles, como é que eles brincam, onde é que eles moram, como é que as relações familiares, de vizinhança. E aí fui para as vilas onde eles moravam. Na primeira vila que eu fui, eu tive que pedir autorização para entrar, porque era uma vila vigiada pelos traficantes, né? E aí, quando eu me identifiquei como professor, aí tudo funcionou, abriram-se as portas. E aí eu comecei a perceber que eu precisava mudar o meu jeito de ensinar, que ao invés de eu querer que os alunos fizessem o meu caminho, eu teria que fazer o caminho deles. E aí eu comecei a brincar com eles no pátio da escola, usava as brincadeiras como material didático, né? Os meninos mais pobres não tinham dinheiro para comprar aquelas bolinhas de gude, as bilocas, e aí eles jogavam com pedras, com pedrinhas, um jogo que chamavam de chimpa, que era a mesma lógica, tinha uma raia, um gude, e aí eles tinham que jogar as pedrinhas, e a mesma lógica, né? Quando acertava, ia ganhando. E aí eu comecei a ensinar matemática para eles usando as pedrinhas, comecei a ensinar ciências com as árvores que a gente tinha no quintal, com os passarinhos que habitavam essas árvores. E aí eu comecei a ver que isso dava outro sabor para a prática da sala de aula, os alunos começavam a se envolver, eu propunha projetos ligados a isso, né? Então, foi muito legal. Eu acho que eu aprendi mesmo a ser professor quando eu abandonei aquelas regrinhas que a gente aprendia no magistério, por exemplo, nunca ria para o seu aluno, porque se você rir, você vai perder o domínio de classe, né? Sim. Aí eu larguei para lá e falei, sabe o quê? Eu vou rir com meus alunos, eu vou brincar. E aí tudo mudou. Tudo foi mudando. Adriano, então o que você está me contando é que você aprendeu a ser professor fora da universidade. Qual foi a contribuição, afinal de contas, dos conhecimentos acadêmicos, universitários, para a tua prática docente? Conta para a gente. Então, assim, eu acho que o fundamental foi, eu já tinha começado essas coisas, né? Um belo dia eu estava passando numa pequena feira do livro que teve nessa cidade onde eu morava e trabalhava, e eu passando pelas bancas vi um livrinho amarelinho pequeno, assim, chamado Que Fazer? Teoria e Prática em Educação Popular. Adriano Nogueira e Paulo Freire, os autores. Aí eu falei, bom, o que fazer, eles devem ensinar, né? Devem ensinar o que fazer, né? Tipo um manual, né? Como é? Tipo um manual. E aí eu comprei esse livrinho, comecei a ler, e no começo achei chato demais, porque era um diálogo entre o Adriano Nogueira e o Paulo Freire, onde eles faziam uma reflexão profunda sobre essa experiência
da cultura popular na educação, enfim. Só que, ao mesmo tempo que eu achei chato, porque me causou uma certa frustração, eu comecei a gostar do conteúdo, e aí acabei lendo o livro. E me entusiasmei com essa ideia de escutar a comunidade, de partir da experiência da criança, enfim. E eu acho que essa começou a ser a contribuição acadêmica, né? Depois eu fui fazer filosofia, e aí na filosofia eu acabei também vendo outras coisas. Eu estudei na filosofia filósofos da educação. Meu trabalho de conclusão de curso foi sobre um filósofo brasileiro pouco conhecido, chama Hernani Fiore, e que é um filósofo da educação. Ele escreve, os artigos dele são muito vinculados à educação, e ele é o prefaciador, se vocês lembram, quem já leu Pedagogia do Oprimido, ele fez o prefácio da Pedagogia do Oprimido, né? Eu fui ler Pedagogia do Oprimido por causa do Hernani Fiore. Eu não conhecia Paulo Freire, a não ser desse livrinho que eu falei, né? Eu não tinha lido Pedagogia do Oprimido antes. Daí eu fui me envolvendo nessa relação entre o acadêmico e o prático, nessa perspectiva, assim, muito ligado à educação popular, a essa coisa de trazer a realidade, a cultura do estudante para a sala de aula. Foi por aí. Fantástico. Adriano, olha, tá chegando um monte de mensagem bacana aqui para a gente no chat. Eu vou aproveitar para te contar que está aqui com a gente o nosso querido Alexandro Machado, que foi quem nos apresentou. Adriano, grande querido, meu irmão. Grande querido, outro irmão teu e nosso aqui no grupo é o Rafael, também outro mentor da Core, também. Nosso irmãozinho. Então tá todo mundo aqui, ó, te acompanhando, tem um montão de gente aqui escrevendo coisas bacanas. O Rafael dizendo, maravilha, esses dois queridos, Irene e Adrianinho, tamo junto aqui, olha só. SQ Elaine concordando contigo, dizendo verdade, concordo com você sobre a fragilidade na formação dos professores, as experiências propostas nos cursos de hoje não promovem essa qualidade. Tem gente, Adriano, que chega a dizer que aquilo que era o Cefam, né, que era o magistério, era mais efetivo do que as faculdades de pedagogia de hoje, porque promoviam muito mais interação e prática. Você concorda com isso, Adriano? Concordo plenamente. Concordo, porque, assim, a gente tinha um processo... Bom, eu fiz um magistério que foi diferenciado, era tempo integral, nós tínhamos aula manhã e tarde, e eu, além das disciplinas do magistério, eu estudei Química, Física, Biologia, Matemática, né, como se estuda no ensino médio hoje. Além disso, eu estudei História da Arte, estudei música, outras coisas que a escola onde eu fiz magistério oportunizava. E a gente tinha um processo muito bacana, que era o seguinte: desde o segundo ano a gente já ia para a prática. No segundo ano, a gente fazia o que chamava de estágio de observação. Nós íamos uma semana para uma escola, e segunda, terça, quarta e quinta, a gente passava num dia desses em cada série, primeira, segunda, terceira e quarta série. E na quinta-feira, a gente podia escolher uma dessas séries para dar uma aulinha, uma aula de 1 hora, de 50 minutos. Isso no segundo ano, né? No terceiro ano, a gente tinha o que a gente chamava de pré-estágio, que eram 15 dias, sendo uma semana de observação e a outra semana inteirinha de aula numa turma, que a gente escolhia. E depois tinha o estágio, como eu falei, de 6 meses. Então, do ponto de vista da interação com a prática, eu acho que o magistério ele era muito mais efetivo do que os cursos de pedagogia. Eu lamento, eu acho que foi um grande equívoco a gente ter abandonado o magistério como uma proposta de ensino médio, né? Eu acho, inclusive, que a gente formava melhor os pedagogos na graduação, como era antes, porque o pessoal já vinha com uma trajetória de vivência que acabava potencializando a formação acadêmica da pedagogia. Quando fui professor de pedagogia durante 12 anos, na Universidade Católica de Brasília, e o que eu sentia e ouvia dos alunos era o seguinte: os professores deles, dos alunos da pedagogia, que tinham sido professores, que fizeram magistério e foram professores, eram professores muito melhores, no sentido de uma densidade epistemológica dessa relação entre teoria e prática, do que aqueles professores que fizeram pedagogia, mestrado, doutorado, e nunca foram para a sala de aula do ensino fundamental. Então, isso, para mim,
eu concordo plenamente, o fim do magistério, para mim, foi um grande equívoco, continuo achando isso, e acho que a gente precisa repensar a formação dos educadores a nível de graduação. Total. Adriana, você postou uma foto ontem, Dia dos Professores, uma foto que eu fiquei muito emocionada de ver, que você coloca assim, reencontro com a minha professora Maria Helena, alfabetizadora, 40 anos depois de ter sido aluno dela. Aqui, foto do lançamento do livro Educador Presente, que é esse livro aqui que eu mostrei para vocês no início e quero falar bastante dele ainda hoje. E aí você disse que você dedica, né? Você lembra a gente que você dedica um capítulo a ela, né? Conta pra gente sobre essa mulher, a importância dela na tua vida. Fala um pouquinho sobre como você fala sobre ela no livro também, Adriana. Tá. Eu vou falar um pouquinho sobre a ideia desse livro, estou com ele aqui também, acho que não sei se está certo aqui. Tá aqui? Não, tá do outro lado, virado? tá na contracapa. Isso, agora. Aí. Tá. Então, como é que surgiu a ideia desse livro? Na minha prática de professor e de assessor e enfim, de gestor educacional, eu fui observando que uma das fragilidades, das tantas fragilidades que nós temos hoje na educação, é que nós ausentamos a figura simbólica e real do adulto. Nós ausentamos o adulto da vida, da formação das crianças e dos adolescentes, né? E aí eu comecei a pensar como eu poderia dizer isso para os educadores de uma forma gostosa, de uma forma, de um texto fluido, né? E aí eu pensei, bom, eu vou contar histórias de educadores que foram presentes na minha vida e na vida de alunos, e a importância que isso tem para a formação das pessoas. E aí, a primeira pessoa que me ocorreu foi a minha alfabetizadora, que lá na década de 70, eu fui alfabetizado em 77, que eu lembro muito da figura dela justamente pelo tipo de presença dela. Ela era aquela professora que recebia a gente na porta da sala de aula com um abraço, que conhecia as nossas famílias. Se a mãe de um aluno estivesse doente, ela perguntava, fulano, tua mãe já melhorou? Então, ela tinha essa presença humana muito forte, e ela era muito atenta às nossas dificuldades. Então, a professora Maria Helena cansou de ficar na hora do recreio, do intervalo dela, com a gente na sala de aula, era uma escola pública, também muito pobre, né? Onde ela ficava com o aluno ali para tentar sanar aquela dificuldade que ela percebia na alfabetização da criança. E aí eu pensei, cara, será que a Maria Helena ainda é viva, né? Comecei a me perguntar, será que eu encontro ela? Aí eu fiz aquilo que hoje em dia a gente pode fazer nas redes sociais, botei um aviso no meu Facebook, gente, estou procurando, né? E apareceu alguém que disse, olha, eu sou amigo do filho dela. E aí, pronto, me botou em contato. E em 2015, eu fiz uma entrevista com ela e foi muito emocionante esse reencontro. Porque ela lembrou de mim. Eu sempre tive um problema de visão, né? Então eu sentava na frente. Ela tinha, às vezes, que me auxiliar por causa disso, enfim. Então, ela lembrou. E foi muito bonito, porque ela está aposentada agora, obviamente, né? Uma senhora já de 70 e poucos anos. E uma coisa muito curiosa, assim, ela foi me contando a história. Também muito pobre, pobre, filha de uma lavadeira de roupa e de um operário do interior do Rio Grande do Sul, negra, e que resolveu ser professora também muito jovem. Então, ela investiu a vida dela nessa formação, fez magistério. Na época, não era magistério no ensino médio. Na década de 50, ela fez, era nível que se chamava ginásio, né? Depois terminava o primário, aí as meninas com 10, 11 anos já podiam ser professoras. Por isso que tinha professoras muito jovens naquela época, né? E ela fez, e só depois, quando ela já estava atuando, concursada, que ela fez magistério. Mas era uma alfabetizadora incrível, assim, de uma capacidade dinâmica de criar, né? Porque a escola pública é muito pobre, nós não tínhamos recursos, não tínhamos material, então ela era muito criativa, e, como eu disse, muito humana. E aí eu fui caçando alguns exemplos na minha vida de aluno, de professores que foram presença e que foram importantes, e sublinhando as características dessa presença. E aí saiu esse livro com 6 capítulos, né? Os 2 primeiros são histórias de professoras minhas, então, a primeira da Maria Helena, a segunda da Jussara, que também era professora de educação artística, mas muito atenta aos alunos, muito
muito potencializadora, né, das capacidades, das habilidades dos alunos. O terceiro e o quarto capítulo são histórias minhas, são como professor já, e o quinto é um encontro que eu tive com um amigo moçambicano, que o Alex também conhece, o Domingos Braço, Antônio Domingos Braço, onde ele faz uma reflexão muito interessante, assim, da diferença entre a educação africana, aldeana, né, das aldeias, e a educação ocidental, né, e foi incrível, uma conversa excelente, eu registro isso, então, nesse capítulo. E o último capítulo, que o Alex, inclusive, participou, que é a história de alguns jovens que eu acompanhei como assessor e que estavam indo para o caminho do ensino técnico e, por conta de uma experiência que viveram na educação, acabaram decidindo ser professores. 3 jovens, o Alex, a Simone e o Daniel. E hoje são professores maravilhosos, professores, o Alex e a Simone são professores universitários. A Simone, eu acho que é colega do Rafa na URGS, e o Daniel trabalha numa escola cenecista em São Leopoldo como orientador. Então, é um livro que conta essas trajetórias numa tentativa de uma transição, né, entre uma linguagem mais acadêmica para uma linguagem mais de conto, de contista, e é isso. Né? Quem quiser o livro, fala com a Irene, porque eu publiquei o livro por minha conta e eu que vendo o livro. E a Irene que pode comercializar e fazer o intermédio. Pode falar comigo, vou ter o maior prazer. Gente, ó, tô aqui mostrando para vocês várias vezes, a Márcia Merion depois vai colocar para vocês também no nosso Instagram, e peçam mesmo esse livro. Vocês, às vezes, quando eu dou dica de livro, vocês falam, mas como é que eu encontro? Olha, esse tá fácil, fala comigo, que a gente dá um jeito de fazer esse livro chegar até vocês. Adriano, querido, tem várias perguntas aqui, muitos comentários sobre o que você falou, sobre o magistério e a pedagogia, né? O Cabral está dizendo aqui, o magistério é muito melhor que a pedagogia. A Elaine está dizendo, com certeza, o magistério formava profissionais com qualidade significativa, a teoria era vivenciada com a prática em sala de aula. Souza Ana Pares concordando plenamente contigo. E o Rafael lançando aqui uma polêmica, dizendo aqui assim, ó, depende, a formação de professores deve contemplar a reflexão sobre a prática e não somente a prática, vocês não acham? Independente se é magistério ou pedagogia. E aí, o que você fala disso? Eu acho que a gente não falou que uma sobrepõe a outra. O que a gente falou é que no magistério a gente refletia muito sobre a prática. Inclusive, essas práticas que a gente tinha, elas voltavam para dentro da sala de aula, sobretudo nas aulas de didática, como reflexão. Né? Não era uma prática isolada da teoria. Né? Pelo contrário, a gente teorizava a partir da prática. E talvez para amenizar um pouco a polêmica, eu quero dizer que a gente pode, sim, fazer uma boa formação na pedagogia, mas a gente tem que rever de uma forma muito severa o currículo dos cursos de pedagogia. Eu fiz isso com um grupo de colegas quando eu fui diretor do curso de pedagogia da Católica. Nós fazíamos uma pergunta principal, que é o que a gente precisa fazer para formar os nossos estudantes, ou melhor, o que os estudantes precisam aprender na pedagogia para serem bons professores. E aí, através dessa pergunta, a gente foi fazer uma pesquisa em torno disso, e criamos uma forma diferenciada de curso. Nós organizamos o curso em 8 semestres temáticos, cada semestre tinha um tema, e nós organizamos a matriz curricular direcionada para esse tema. Primeira coisa, nós acabamos com as disciplinas, porque a ideia de disciplina já tem 20 anos que não aparece mais nas diretrizes curriculares dos cursos de graduação. Vocês não encontram mais palavra disciplina. Vocês vão encontrar a palavra componente curricular, vocês vão encontrar interdisciplinaridade, vocês vão encontrar tais e tais conteúdos ou tais e tais assuntos. Mas quando cai na mesa do coordenador de curso, a primeira coisa que a gente pensa, não, vamos transformar isso aqui numa disciplina. Só que o MEC não está pedindo mais isso, há muito tempo. Então, a gente começou a transformar, por exemplo, o laboratório, nós criamos um laboratório de aprendizagem e transformamos isso em componente curricular, dentro da carga horária do curso. Projeto de extensão e de pesquisa vem para dentro da carga horária do curso, como componente curricular, depende do tema que a gente vai trabalhar. Então, o que nós tínhamos? Eu vou dar um exemplo, que eu lembro bem.
o terceiro semestre do curso, o terceiro período, era sobre aprendizagem. E cada semestre nós tínhamos uma grande pergunta norteadora. Então, no terceiro semestre, a gente perguntava como as pessoas aprendem. Essa era a pergunta. E aí nós tínhamos um componente curricular interdisciplinar, onde nós estudávamos teoria da aprendizagem, epistemologia, psicologia e desenvolvimento, tudo dentro desse, que era um componente de 6 créditos. Depois nós tínhamos um grupo de estudos de 2 créditos, que era orientado pelos estudantes do mestrado e doutorado, nessa mesma linha de pesquisa do mestrado e doutorado, e onde a gente dividia em grupos menores a turma, e eles eram orientados a estudar temas ligados à aprendizagem. Então, só aí nós já tínhamos 6 mais 2, 8 créditos resolvidos aí. Depois nós tínhamos um laboratório de aprendizagem, ligado a dificuldades de aprendizagem, um laboratório pedagógico ligado a dificuldades de aprendizagem. Nós tínhamos um grupo de pesquisa, que era orientado por um professor da pós-graduação, tudo dentro do currículo, gente, nada fora, mas todo o terceiro semestre, o foco era a aprendizagem, os alunos não vinham outra coisa, estudavam a aprendizagem, como as pessoas aprendem. E assim era, cada semestre tinha um tema, né? E com isso, eu acredito que a gente conseguiu fazer um projeto bem diferenciado, um projeto que infelizmente durou pouco, porque era um projeto que não era muito barato, e aí vocês sabem como é que funciona, não vou entrar em detalhes aqui, né? Hoje a comercialização da educação superior é uma coisa que tem prejudicado a gente, mas eu acho que as pessoas que se formaram nesses 6, 7 anos em que ocorreu esse projeto pedagógico, eu acho que tem um diferencial, né? Eu acho que dá sim para fazer formação para professor na pedagogia, viu, Rafa? Só que tem que ter uma outra proposta. Do jeito que está, eu acho que não dá. Do jeito que está normalmente nos nossos currículos, não dá. Bacana. E, Adriano, tem aqui uma contribuição, uma pergunta da Souza Ana Pares, que diz aí, Adriano, lembras de alguma aula de didática que te marcou? Aprendeste a fazer um projeto político-pedagógico? O que tens a nos contar sobre os teus sonhos possíveis na teoria e na prática? Olha que delícia de pergunta, Adriano. Quem é que mandou? Olha, aqui tem o nome do Insta, né? Tá como Souza Ana Pares. Ah, sim, a Ana Lúcia Souza de Freitas. É que ela foi minha professora de didática no curso de licenciatura em filosofia. Um beijo para a Ana, ela está em Paris atualmente. Ah, eu a conheci no congresso que fomos juntos, claro que sim. Isso mesmo, no Fórum Paulo Freire. Querida, beijo, querida. Foi isso mesmo. Então, eu acho que existem várias pessoas, né, se nós falar aqui do Sonho Possível, que foi um projeto maravilhoso. A Ana foi uma das pessoas marcantes, porque foi uma das fundadoras do projeto, né. Então, isso tudo que eu falei acabou sendo sistematizado nas aulas de didática, porque o que a Ana trazia era justamente essa experiência de reflexão sobre a prática dentro de um contexto de muita densidade, assim, muito rigor acadêmico. E foi com a Ana que a gente começou a pensar, a Ana, Humberto e eu fomos os 3 primeiros que deram um pontapé inicial num projeto de criar uma escola em que a gente acreditasse numa outra proposta de currículo, de formação de pessoas, de organização das turmas, de escuta da comunidade. Então, as aulas de didática da Ana, com certeza, foram fundamentais para que eu conseguisse sistematizar isso tudo que eu vivi e transformar isso num outro projeto, que foi a Escola Sonho Possível. Então, bem lembrado aí por ela, claro. E atualmente, Adriano, quais são os seus sonhos possíveis na teoria e na prática, como ela está provocando você aqui? Então, como eu contei para vocês no começo, a minha trajetória foi o seguinte. Então, eu fui professor de crianças no começo, depois eu fiz filosofia e fui trabalhar com ensino médio, e durante a filosofia, por conta desse projeto que a Ana lembrou aí de criação da escola, eu sistematizei isso na minha dissertação de mestrado em educação. E depois que eu fui para Brasília, em 2013, eu fui dar aula na pedagogia, e aí na Universidade Católica eu fui diretor do curso de pedagogia, fui diretor de extensão, e como diretor de extensão, eu tentei propor algo semelhante a nível de universidade. Nós estávamos numa discussão que a gente chamava de universidade em extensão, que era
trabalhar com os alunos no projeto de extensão, transformando isso em conhecimento para dentro da sala de aula. Então, eu fui, na verdade, a matriz de organização do meu pensamento pedagógico, ela foi indo para a universidade também. E, aos poucos, a gente foi evoluindo. Nós tínhamos mais de 130 projetos de extensão naquela época na universidade, e começamos a inserir os alunos nesses projetos e transformar isso em conteúdo para eles debaterem em sala de aula nas suas áreas do conhecimento. Saúde, educação, ciências sociais, né, enfim. E acabei assumindo a direção da extensão da universidade, e aí nós invertemos, nós começamos a falar de curricularização da extensão. Então, ao invés de extensionalizar a universidade, a gente pensou em curricularizar a extensão, que é transformar o projeto de extensão em componente curricular, que acabou virando depois a meta 12.7 do Plano Nacional de Educação, que está em vigor até 2024. Se vocês forem olhar lá, a meta 12.7 fala sobre a curricularização da extensão. E aí, em 2014, eu saí da universidade, eu fui demitido da universidade, porque por causa de uma mudança que teve lá, radical de proposta, né? E fui demitido porque eu fazia uma resistência nítida e sem nenhum velamento, né? E resolvi abrir uma empresa de consultoria e assessoria em educação nessa perspectiva. E aí assessorei várias instituições e fui convidado pela Universidade de Passo Fundo para assessorar esse processo de curricularização da extensão lá. Então, eu fiz isso lá em Passo Fundo até 2018, e a gente fez um trabalho maravilhoso lá, que é outra história que valeria uma live só para isso, né? Que era de curricularizar a extensão. Então, foi uma experiência bem bacana. E aí, a partir daí, então, eu acabei também... quando eu perdi a visão, em 2007, eu me fazia uma pergunta, dizia, gente, será que eu vou conseguir continuar sendo professor, né? Dar aula, ler e tal? E a minha esposa, que é psicóloga, eu falei para ela assim, eu vou fazer psicologia, porque daí eu vou escutar as pessoas. Daí a minha esposa falou assim, olha, eu acho que não vale a pena tu fazer o curso de graduação em pedagogia, em psicologia, porque você vai ver coisas que você não vai usar na clínica. Psicologia organizacional, psicologia hospitalar, teste, não sei mais o que não vai te ajudar na clínica, porque você não faz logo uma formação em psicanálise. E aí foi o que eu fiz, né? Fiz e comecei a atuar, mas eu ainda estava na universidade, né? Descobri as tecnologias assistivas e consegui me organizar com as aulas, com a gestão. Eu, na época, era diretor de extensão da universidade. Me organizei com isso e segui todas essas coisas juntas. E, a partir de 2018, eu resolvi desacelerar, porque eu estava com um ritmo de trabalho muito intenso. A Irene lembra, quando a gente se conheceu em São Leopoldo, eu estava vindo, eu acho, de Tandil, na Argentina, de uma palestra uma que eu fui fazer turnê, lá. né, que você estava fazendo praticamente. Isso, palestra, então eu vivia dessas coisas. Isso começou a ficar muito cansativo para mim, né? Muito limitante por conta da minha condição, né? Apesar de ter muita autonomia, sempre ter alguém que me ajudou. A Irene fez esse papel lá na Unicinos, né? De me conduzir, de me ajudar, a me servir. Isso valeria uma outra live, viu? Porque quem me ajudou foi você. Eu só consegui enxergar, mas eu sou uma perdida, gente. Então vocês tinham que acompanhar isso. Quem me conduzia era muito engraçado, porque ela... Como eu estudei na Unicinos, eu tinha um mapa da universidade na minha cabeça, assim. Daí ela dizia, vamos para lá. Daí eu indicava o caminho e ela me dizia até que eu tinha me perdido. Não, você se perdeu? O restaurante não é aí, é em outro lugar. Muito curioso mesmo, foi muito legal. Então, eu resolvi acalmar o meu facho, como se diz, né? E ficar por aqui. Eu moro numa cidade interior de Goiás, é muito difícil de sair daqui para viajar, tem um aeroporto, tem um voo só por dia, mas é muito difícil acertar as conexões, então com muita frequência eu tinha que pernoitar em Campinas, então começou a ficar muito complicado essa logística. E aí eu resolvi quietar também, depois de 30 anos, chega, né, dá para quietar, e fazer outras coisas. Então eu estou me dedicando à psicanálise, já tem um ano, estou atendendo em clínica, faço atendimento também por Skype, se alguém precisar, né, e estou escrevendo... A gente mais precisa nessa época, gente. Nossa, esse é outro capítulo, gente, muito sofrimento. Bom, então eu tenho escrito muita coisa na área da literatura, estou publicando um livro agora de literatura, de contos, crônicas, poesia, que está para chegar, está na gráfica já,
e com o meu pseudônimo de literato, que é Lourenço Terra. Assim que tiver, eu disponibilizo também para vocês, tá? Então é isso, estou fazendo muitas coisas, né? No outro momento da minha vida, muito feliz, bastante em casa, fazendo comida, cuidando do meu filho de 14 anos, que é uma figuraça, cuidando da minha esposa, estou fazendo essas coisas todas. É isso mesmo, maravilha. Que gostoso te ouvir. Que bom, Ana, que você provocou com essa pergunta aí. Olha quanta coisa boa aí que a gente escutou. Ô, Adriano, eu vou fazer um Fazer uma exercício. live com a Ana, hein? Ai, é verdade? Ela tá reclamando aqui da conexão dela que não tá muito boa. Ô, Ana, você arruma essa conexão aí para você poder fazer essa live com a gente, né? Pelo amor de Deus. Adriano, eu separei aqui alguns trechos do livro. Ô, gente, esse é o meu livrinho, ó. Vocês querem um desse? Então vocês falam com a gente vai fazer esse livro chegar até vocês. O meu tá autografado, olha que bonitinho. Vocês estão vendo? Maravilha? Ó, gente, tô fazendo inveja para vocês. E ele tá todo sublinhado, ele tá todo cheio de post-it, porque os meus livros são todos assim, né? Eu vou sublinhando tudo, vou destacando tudo e tal. E olha que privilégio que eu tenho de poder ter as partes destacadas e conversar com o autor sobre isso. Não é para qualquer um, né, gente? Que maravilha esse privilégio. Ô, Adriano, eu separei aqui um trechinho do livro polêmico. Ó. A gente gosta de uma polêmica nessa casa. Olha só. Bom demais. A escola, está na página 49, para quem tiver o livrinho. A escola, como centro principal das informações, das produções de saberes, de fontes de conhecimento, está desaparecendo. A crise se apresenta. E, olha, gente, esse livro não foi feito na pandemia, bem antes, hein? A crise se apresenta, então, como uma dissonância entre a proposta conteudista e a necessidade de redimensionar as funções educativas e o papel da escola. Adriano, a escola, de maneira geral, como formação, como lugar de educação formal, você entende que ela vai desaparecer e os saberes vão ser validados de uma outra maneira? Como que vai ser para você a escola do século XXI? Já estamos em 2020, quase 2021, e ainda estamos falando da escola do século XXI que ainda não chegou. Como é que você pensa isso tudo? A gente está muito acostumado a uma linearidade. Eu vou depois mostrar outro livro aqui, eu vou pedir para a Sueli depois vir aqui, eu vou mostrar outro livro que eu publiquei, saiu ano passado, que é A Docência no Paradigma Educacional Emergente, onde eu faço uma discussão sobre o que a gente chama de pensamento complexo, que a Irene lembrou bem no começo aí, Edgar Morin, né? E que é interessante que a gente pense que esses modelos, esses padrões que a gente tinha em um determinado momento da nossa vida, de linearidade, essas instituições lineares, elas vão desaparecer. Quando eu falo que a escola vai desaparecer, não é a escola enquanto um espaço e um tempo de saber, mas é aquele formato de escola, que a gente pega a nossa mochila, pega o transporte, chega lá, vai para a sala de aula, e esse formato, e de passar conteúdo, isso vai desaparecer, porque não se sustenta mais, né? E eu acompanho muito meu filho, ele estava me dizendo hoje de tarde que eles empreenderam, eles têm um esquema de comunicação, que eu não vou lembrar o nome, entre os colegas, entre os amigos, colegas não, os amigos, que eles ficam conectados o tempo todo, aí cada um fica fazendo a sua coisa, aí quando um quer falar uma coisa, fala, né, e eles estão ali. É um Discord, eu acho que é Discord o nome do negócio que eles usam. E aí ele estava me contando que eles empreenderam uma discussão hoje de tarde sobre religião. E aí tinha católico, tinha agnóstico, tinha evangélico, né? E aí o que aconteceu? Eles começaram a discutir e todos eles, ou a maioria deles, tinham acesso a alguns livros em casa. E meu filho, inclusive. Então ele estava discutindo sobre tal coisa. Daí uma lá pegava um livro, ou a Bíblia, ou um outro livro, abria não, mas aqui diz tal coisa. E o meu menino vinha aqui na biblioteca, pegava alguns livros que eu tenho aqui na área de teologia, alguns poucos, mas tem. Ele levava lá e lia, mas aqui diz tal coisa. Eles construíram, de uma forma espontânea, um seminário riquíssimo sobre o tema da religião. Riquíssimo. Com discussão séria, gente. Não é, olha, é coisa de alto nível. Né? E tudo meninada dessa idade, 13, 14, 15 anos. Cara, aquilo ali era uma escola. Naquele momento, aquilo ali era escola. Era uma sala de aula. Sem professor. Só um minutinho. Oi? Oi? Tô aqui, estamos te ouvindo. Não, tá te ouvindo. Então, assim, essas coisas que eu tô dizendo que a gente vai recriar, né? Nós vamos recriar isso, né? Só que de outras formas, com outras configurações, né? Então,
Pega também o livro da docência do paradigma emergente. Então, é isso que eu provoco, porque a gente não tem isso desenhado ainda. E a nossa ansiedade parece que já quer ter um modelo. Nós não temos, gente. Não temos e não precisa ter ainda. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, por exemplo. Isso aqui é uma escola. Né? O que a Cori está propondo, o que a Irene e o pessoal aí propõem, é um novo modelo de a gente se formar. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo. O livro que eu falei é esse aqui, ó. Tá dando para ver? Deixa eu ver. Ainda não, peraí. Dá. Isso. Tá. Dá sim. A docência no paradigma educacional emergente. E depois você manda uma foto para a gente, que a gente põe ele aqui direitinho. Depois a gente manda. A Irene também vai ser minha mediadora. Para vender esse livro aí. Esse aqui é da editora Apres. Ela também está sendo vendido na editora, viu? Então, esse aqui não foi produção particular, foi já na editora. Então, é isso. Assim, grosso modo, é que nós estamos tendo novos formatos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da clínica psicanalítica. Né? Eu comecei a me inserir nessa discussão e eu tinha um desconforto com a psicanálise, porque eu achava a psicanálise um tanto elitista e com um ortodoxismo que eu duvidava. Eu tinha uma certa dúvida dessa ortodoxia psicanalítica. Eu comecei a ler as obras completas de Freud e descobri também um universo de cartas que Freud escrevia para muitos amigos. Freud escreveu perto de 20 mil cartas ao longo da vida. E várias dessas, pouco, né, em relação ao que ele escreveu, mas em torno de umas 3.500 cartas foram resgatadas. E a gente vê um Freud que não é aquele cara carrancudo, distante, que usava a mesma roupa para atender cada paciente, que não apertava a mão do paciente, né? A gente vê um Freud que viajava, ia para a casa dos pacientes mais distantes e se hospedava na casa das pacientes. Um Freud que brincava com o cachorro. Então, tu começa a descobrir que a psicanálise tinha uma outra dimensão. Um Freud que criou, no pós-Primeira Guerra, o que eles chamavam de policlínicas, de atendimento gratuito, porque depois da guerra, a pobreza, sobretudo na Alemanha e alguns países como a Suíça, né, foi arrasadora, então as pessoas não tinham dinheiro para pagar uma terapia. Então, ele criou as policlínicas de atendimento popular. Então, eu fui descobrindo uma outra psicanálise. E aí nós criamos aqui, em Rio Verde, onde eu moro, antes da pandemia, né, que agora nós criamos, junto com a Sueli, alguns alunos dela, voluntários, o que a gente chama de clínica de rua, que já é uma experiência que acontece em outros lugares, Porto Alegre tem, Campinas já tem. Nós criamos aqui, que é o seguinte: a gente pegava 2 cadeirinhas de praia, cada um de nós, e ia para a praça, abria uma cadeirinha e sentava, e a outra cadeirinha deixava livre. Aí as pessoas passavam e a gente botava uma plaquinha, né? Geralmente com uma frase: estou à disposição para te escutar, sua fala é importante para mim. E as pessoas iam chegando. E claro, quem é que chegava? Não era as madames que iam nas boutiques, chegavam os moradores de rua, os drogaditos, as prostitutas, né? Então nós começamos a fazer essa escuta de rua, chamada clínica de rua. Agora parou, né? Por conta da pandemia, mas era uma experiência interessante que nasceu, obviamente, dessa trajetória, desse acreditar também que as coisas acontecem em todos os lugares, inclusive nas camadas mais populares e mais fragilizadas socialmente, né? Então é isso, assim, para dizer que... e para completar que os alunos, por exemplo, que participaram dessa experiência, eles aprenderam a escuta de um outro lugar que enriqueceu muito a formação deles na psicologia. Então, é nesse sentido que eu digo que outras formas de aprender vão surgir e outras formas de ensinar e da gente construir conhecimento. Né? Não que... Desculpa, Adriano, pode falar. Não que vai desaparecer a escola, mas assim, vai desaparecer esse formato de escola. Nós vamos precisar reinventar a escola. Eu acho que o que a gente tem mais apego, né, é o fato de que o adulto ainda tem que validar o conhecimento da criança, e que sempre tem que ter alguém superior que valide aquele conhecimento de alguma forma. E é muito interessante a gente pensar, por exemplo, que o próprio vestibular, o Enem, podem sim estar fadados ao fim, né, quando a gente pensa que, por exemplo, Google, Microsoft, outras empresas de tecnologia já estão promovendo, já estão abrindo a possibilidade de que
os jovens entrem lá, façam um curso lá dentro mesmo, um curso específico para aquilo que eles querem aprender, e possam exercer a sua profissão. Até porque não tem nenhum sentido, por exemplo, você fazer um curso que tem a ver com tecnologia para você exercer daqui 5 anos, quando a tecnologia já está toda modificada, né? Então, exatamente. A gente vai ter que reinventar muita coisa em educação e a maneira como a gente valida os conhecimentos também. Mas, Dri, isso que você estava falando sobre a cadeira, né, que você e a Sueli fazem, a clínica de rua, e depois, gente, já vou contando para vocês que a Sueli vai fazer uma live com a gente e vai contar mais detalhes sobre isso para a gente também. Mas isso tem muito a ver com o que você escreveu no livro também, né? Na página 50, você fala assim, ó, a conversa é exercício humano, que por esta natureza humaniza. Trata-se de caminhar com o outro, acolhendo aquilo que na caminhada surge como resultado do processo, sem uma determinação prévia. Muito o que você acabou de falar, né, Adriana? É porque, assim, a palavra conversa, o Maturana já vai dizer isso, né? A palavra conversa vem de versare cum, ou de dar voltas com o outro. Então, é muito interessante, por exemplo, na clínica, a gente vê bem isso, e eu estou fazendo essa inserção da clínica, porque a clínica tem uma via pedagógica, uma via de aprendizagem, né, que a gente aprende a lidar com os afetos da gente e também a sala de aula tem tem uma via também terapêutica, na medida que o professor se faz como alguém que escuta, que é o tema que a Sueli trabalha, né, a Sueli discute o sofrimento psíquico de estudantes, né, o sofrimento que é, digamos, disparado, o que é startado por alguma situação da vida acadêmica e que acaba reeditando feridas afetivas dos estudantes. O tema dela é esse, ela vem estudando sobre isso, né? E tem tudo a ver com isso que a gente está falando também. Então, uma conversa, ela é longa. Você não pode... por que, por exemplo, as discussões de casais acabam em briga? Porque as pessoas não se escutam, não conversam, né? Uma fala, a outra fala e pronto. E acha-se que numa meia frase está tudo dito, e não é, a gente precisa retomar o que você mesmo quis dizer, o que isso te afetou, por que chegou até você, enfim, é um universo, aquilo que a gente fala, aquilo que sai pela boca, é a pontinha do iceberg da conversa, daquilo que é real da produção da fala. Então, não tem outro caminho para a gente humanizar senão pela conversa. E quando o adulto se faz ausente da vida do adolescente, da criança, gente, temos prejuízos enormes. A gente tem um exercício aqui, a gente tem um filho só, né? Então, algumas coisas facilitam. Que é a gente faz questão de uma presença que seja uma presença libertária, que ele possa ter a opinião dele, que ele possa se manifestar, inclusive dos seus afetos, enfim. E outro dia, ele chamou a gente para lá cumprimentar os amigos dele. Papai, mamãe, vem aqui dar oi para os meus amigos, para fulana, para ciclano, tá? Aí, depois, quando a gente foi almoçar ou jantar, não lembro, ele falou assim, os meus amigos adoram vocês. Deve ficar pensando, como, né? Como é que eles adoram a gente se a gente não... Aí a gente se deu conta que, no fundo, é a imagem que ele passa de nós que faz os amigos adorar a gente. Mas por quê? Porque tem todo um exercício de respeitar o caminho dele, a liberdade dele, os processos dele, e o nosso papel é de amparo disso. O papel do adulto é de amparar, não é de determinar. Claro que tem coisas que tem que determinar, tem que dar limite, tem, enfim, uma série de coisas, né? Mas tem que dar amparo. Um dos meus pacientes, né, um dos grandes problemas dele, e ele fala disso com uma dor incrível, assim, é que ele diz, olha, eu passei a minha adolescência sem meu pai e minha mãe saber que jogo que eu jogava. Nunca entrar no meu quarto para saber, meu filho, o que você está jogando, ou meu filho, o que você está lendo, meu filho, nunca. Então, essa é uma dor incrível, assim, porque o adulto é ausente total da vida do adolescente, né? Então, esse é um problema sério que a gente precisa retomar e que, na verdade, o Educadora Presente é um livro para provocar essa discussão e a conversa, sem dúvida, a conversa é um caminho, né? É o que o Paulo Freire chamava de diálogo, é o caminho para a gente construir essa humanização tão necessária nos nossos dias. E mais ainda no futuro breve, depois dessa pandemia aí, nós vamos ter que juntar muitos cacos humanos, porque a coisa é maior do que a gente enxerga. Exatamente.
Adriana, a gente chamou essa live de Educadora Presente, resgatando o nome do livro, né? E aí a gente complementa com o subtítulo, colocando Resgatando a Importância do Adulto Educador. E aí você falou aqui para a gente da importância da conversa, trazendo o conteúdo, a contribuição do Maturana, que define, né, a conversa como conversar junto, dar voltas junto. A gente faz mesmo essa imagem de pegar na mão do outro e dar uma volta com esse outro e ver o que sai ali desse diálogo, dessa relação e tudo mais, né? E eu acho que um outro componente que você coloca no livro também, e que parece piegas quando a gente fala em educação, e a Cori tem insistido muito nisso em todas as suas formações, é o componente amor. Parece estranho falar de amor quando a gente fala de educação, quando para a gente que está aqui na Cori é o que mais faz sentido e é o primeiro elemento, na verdade, né? Porque é o amor que traz a relação humana, que traz a possibilidade de humanização. E aí você traz no livro um trecho que também gosto muito e coloquei aqui para a gente conversar a respeito, que é o amor inerente a toda relação humana, emoção mobilizadora da vida e do existir, longe de se reduzir ao romantismo, é a profunda e transformadora fé no outro, é a certeza certa de que nada, em absoluto, é uma fatalidade, tudo está aberto à reinvenção e recriação. E aí você traz o Edgar Morin, que é o nosso amor em comum também, né? O pensador francês Edgar Morin nos ajuda a compreender a complexidade do amor. Para ele, o amor é como uma tapeçaria que se compõe de diversos fios de distintas origens, formando uma obra única. Gente, vocês estão vendo que eu sou apaixonada por esse livro? Esse livro é pura poesia e ensinamento ao mesmo tempo. É leve, é gostoso, é saboroso. A gente vai aprendendo com cada linha. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Adriana, a respeito desse trecho e que você trouxesse para a gente esse componente tão importante do amor na educação. O Maturana vai dizer que o amor é a emoção fundante da vida, né? Só que o que é essa emoção fundante? A emoção, o Maturana, como é biólogo, ele vai dizer que é uma disposição, inclusive corporal. E se a gente está vivo, se a gente está respirando, se o coração está batendo, é porque tem amor, né? Que a hora que acabar o amor também acaba a vida biológica, né? E o resgate disso, a construção disso do ponto de vista das relações, é quando a gente passa a acolher o outro como um legítimo outro, ou seja, como aquilo que ele é, não o que ele faz, não o que ele diz, não o comportamento dele, mas aquilo que ele é, né? E isso é uma coisa muito difícil, porque nas relações a gente projeta muito de nós nos outros. Então, quando, por exemplo, Sartre diz que o inferno são os outros, né? O inferno é o outro porque eu projeto no outro aquilo que é o meu inferno. O Walter Hugo Mãe, que é um autor da literatura contemporânea, ele vai dizer o contrário, vai dizer o outro é o paraíso. O Djavan também fala isso, né? O outro é o paraíso. O Djavan, acho que é o Djavan. Então, entre o Djavan e o Vanderly, eu acho que é o Vanderly que diz. Mas depois eu vou resgatar uma música dele belíssima, que é isso. Então, por quê? Porque é nessa relação que você deixa o outro ser, né? Quando você transforma o outro naquilo que você quer que ele seja, ele deixa de ser um sujeito e passa a ser um objeto, que é o grande problema dos nossos traumas, porque quando a gente é criança, a nossa referência primeira é o adulto e a gente passa a fazer coisas para que o adulto nos ame, que nos acolha, né? Que tenha afeto por nós. Então, ao invés de fazer coisas que nós queremos fazer, a gente faz coisas que os outros querem que nós façamos. E aí a gente passa a abrir mão da nossa subjetividade e se transforma em objeto do outro. E, em geral, os nossos traumas, eles estão todos ligados à nossa relação de objeto com os outros, quando a gente se torna objeto do desejo do outro, né? E amar está muito longe dessa relação, de fazer com que o outro quer que eu faça, né? Amar é essa acolhida incondicional do outro como um legítimo outro. Isso é muito difícil, é muito exigente, mas é o único caminho, gente. Não tem outro, né? Então, quando a gente educa... Fala, desculpa. É que a gente tem... Quando a gente educa, a gente vive isso. Quando a gente educa, a gente vive isso, porque parece que a gente está malhando em ferro frio, né? Quando a gente educa, porque a gente educa para o outro, não é para nós. Então é isso.
Gente, vocês viram o presentão que eu trouxe para vocês aqui na semana do Dia dos Professores, do nosso querido mentor, nosso querido amigo Adriano Vieira. Já adiantei para vocês que na primeira sexta-feira de novembro a gente vai ter um outro presente, que é a Sueli Caixeta, que vai estar aqui com a gente falando um pouco mais sobre essa clínica de rua de que o Adriano comentou agora, sobre outros materiais que eles compõem em conjunto. Enfim, muita coisa para a gente conversar. Adriano, se despede do nosso público e gratidão por ter você aqui com a gente, gratidão por essa live, por tanto aprendizado compartilhado, meu amigo. Gente, foi um prazer estar com vocês. Eu quero dizer que a tarefa de educar é uma tarefa perene, é uma tarefa árdua, mas é uma tarefa extremamente realizadora, nos dá sentido para a vida. Eu, com muita frequência, encontro ex-alunos e, olha, é uma experiência fantástica de ver o que é possível a gente construir quando a gente educa. Sempre mantenham-se firme nessa tarefa, seja por qual via for, mas mantenham-se firme nisso, porque vale a pena. Tá bom? Feliz Dia do Professor para todo mundo. Feliz Dia dos Professores e feliz todos os dias para todos nós que somos professores, que todos nós tenhamos essa disponibilidade do Adriano para compartilhar conhecimento com alegria e com muito amor. Que todos os dias sejam nossos dias. Adriano, querido, mais uma vez, muita gratidão para você do Facebook. Um beijo grande, Sueli, obrigada pelo seu apoio aí para a gente também. Até a semana, até a primeira sexta-feira de novembro a gente também se vê. Você do Facebook, um beijo, Adriano, tchau, querido, até mais. Muito obrigada. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.